E aí pessoal, tudo bem? Então a gente vai hoje para a nossa segunda aula de alotropia. Hoje nós vamos falar dos alótropos do elemento carbono. Sem dúvida nenhuma, né? O carbono é o mais conhecido de todos e o elemento mais querido dentro do estudo da química. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala dos alótropos do carbono, pessoal, a gente tem que saber que existem os alótropos naturais e existem os alótropos sintéticos, tudo bem? Os naturais, pessoal, são apenas dois. No caso, que são grafite, o carbono grafita, que tem fórmula CnN, tá? Com uma quantidade aí que nós não sabemos de carbono ligando entre si. E o carbono diamante, que também tem uma quantidade aí que a gente não sabe de átomos de carbono unidos entre si. Já os sintéticos, nós temos o fullerenos e tantos e tantos e tantos outros que foram criados pelos homens, tudo bem? E, pessoal, os alótropos naturais do carbono, a diferença entre eles está no arranjo cristalino dos átomos no espaço. Então, o que diferencia o carbono grafito, o carbono diamante, é essencialmente como os átomos estão distribuídos no espaço, tudo bem? Então, a gente vai ver alguns deles agora. Começando pelo grafita, tá, pessoal? O grafita, pessoal, ele é um sólido cinza escuro, ele possui baixa dureza, ou seja, facilmente quebradiço. Ele conduz eletricidade e calor, possui um arranjo cristalino mais estável, portanto menos energético. Os cristais diamantes tendem a se transformar em grafita espontaneamente, mas isso leva milhões de anos. Então, como eu falei na primeira aula para vocês, pessoal, sempre quando a gente está trabalhando alotropos, tudo bem, de determinado tipo de elemento, sempre nós vamos ter os elementos estáveis, o elemento estável, aquele padrão. E aqueles que são instáveis, pessoal, eles vão querer se tornar estáveis. Então, o carbono diamante, ele vai querer com o tempo se transformar em carbono grafita, mas é um processo que leva milhões de anos, então infelizmente a gente não vai estar aqui para ver, tudo bem? Então a densidade, pessoal, do carbono grafita é 2,26 gramas por centímetro cúbico, o ponto de fusão é 3.550 graus Celsius, o ponto de ebulição 4.200 graus Celsius, e na estrutura cristalina os átomos de carbono formam hexágono, tudo bem? Então o carbono de grafita eles formam vários hexágonos entre eles. Então, os carbonos estão ligando, fazendo essa estrutura aqui que está na imagem. Tudo bem? Então, o carbono grafita bem próximo da gente, pessoal, é o nosso querido lápis. Tudo bem? Então, o lápis lá, a ponta do lápis lá, é carbono grafita. Tudo bem? Então, a gente já conhece muito bem sobre ele. Então, pessoal, o segundo tipo de alotrópico do carbono que existe, natural, é o diamante. O diamante também possui, assim como o carbono grafita, fórmula CnN. Existe uma quantidade tal de carbono ligando entre si que a gente não sabe, tudo bem? E as características dele, pessoal, ele é um sólido incolor, elevada dureza, diferente do carbono grafita, que era extremamente quebradiço, tudo bem? Não conduz eletricidade nem calor, diferente do carbono grafita, que conduz eletricidade e calor, tudo bem? A formação do diamante, pessoal, na natureza, se dá nas partes mais internas da Terra, em condições de alta pressão e temperatura. É expelido pela crosta terrestre devido aos movimentos geológicos naturais, tudo bem? Então, assim que se forma o diamante, tudo bem? A densidade do diamante é 3,51 gramas por centímetro cúbico. O seu ponto de fusão é 3.550 graus Celsius, o ponto de ebulição 4.200 graus Celsius, tudo bem? Na estrutura cristalina, cada átomo de carbono acha-se ligado tetraedricamente a 4 outros átomos de carbono. Então, você tem um átomo de carbono ligado a mais 4, um átomo de carbono ligado a mais 4, e assim vai, tudo bem? Então, como eu falei, essa é a diferença do carbono grafita e do carbono diamante, tudo bem? A estrutura deles, e essa estrutura faz ter propriedades, né, físicas e químicas diferentes, sem dúvida nenhuma. Tudo bem? O diamante é a coisa mais linda que a gente tem na natureza. Então, pessoal, existe também os sintéticos, tudo bem? Existe uma série de alotrópicos de carbono sintético. Eu trouxe aqui que é o fullereno. O fullereno ele tem C60. Pessoal, tu tem 60 átomos de carbono fazendo ligação. É uma estrutura fenomenal aqui, ó. Tudo bem? A substância, pessoal, é obtida pela vaporização do carbono grafita em atmosfera de gás hélio e possui densidade inferior das outras formas alotrópicas do carbono. A densidade dele é 1,65, tudo bem? A densidade baixa, pessoal, se dá exatamente pelos grandes espaços vazios que tem entre os ligantes, tudo bem? Existem vários pontos vazios. O nome fullereno, pessoal, veio devido ele ser parecido, a sua estrutura, né, sua organização espacial ser parecida com uma bola de futebol. Por isso que é chamado de fullereno também. Tudo bem? Então, pessoal, esse é o fullereno, um dos sintéticos. Existem muitos outros, pessoal, alótropos de carbonos
como por exemplo, hoje a gente está praticamente trabalhando muita nanotecnologia, tudo bem? Então existem vários outros alótropos de carbono que têm sido criados, tudo bem? Então, mas esses três, pessoal, basicamente é o que vocês precisam saber como base, tudo bem, galera? Então é isso, pessoal, um forte abraço e até mais.